Então, pessoal, vamos para um vídeo aqui. Espero que seja um pouco mais curto, mas é uma reflexão que eu acho necessária, bastante mesmo, né? Que eu acabei vendo aqui no Facebook. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Foi uma postagem no Facebook que eu vi hoje à tarde e eu achei muito curioso, porque eu lembrei de uma história minha também, tá? Eu não vou citar o nome das pessoas que comentaram, mas eu vou ler o comentário aqui, que diz bem assim, olha. Um homem que não se submete ao ministério pastoral de sua igreja sai e funda monocraticamente uma igreja de própria iniciativa, exigindo que outros se submetam ao seu ministério. Pois é. E a outra pessoa comentou aqui embaixo, lamentavelmente, essa prática se tornou bastante comum aqui no Brasil. Realmente, nós temos que lamentar com relação a isso. Às vezes podemos ter uma visão errada, não é, da espiritualidade brasileira, uma visão muito errada com relação ao número gigantesco de denominações. Parece que se vamos procurar, não é, ou todos os dias ou toda semana surge uma denominação nova no Brasil. É sério, dá para fazer piada com os nomes de igrejas que tem no Brasil aqui. São muitas denominações. E a maioria absoluta dessas denominações, não é, são como uma praga aqui no nosso contexto, porque elas crescem desordenadas e elas sempre são fruto de dissidência, não é, de divisão. E não divisão por conta de doutrina, porque a maioria das pessoas que lideram e começam esse trabalho são pessoas ignorantes, leigas com relação à Bíblia, leigas com relação à teologia e que, na verdade, não vamos passar manteiga em bigode de gato, fingir que não é assim. A maioria dessas pessoas não sabem nem ler direito, tá? E acabam assumindo trabalhos e criando, não é, fundando novas denominações. Então nós não podemos ver isso como uma coisa positiva não, mas como uma praga, isso é uma coisa ruim. Porque essa proliferação não é um bom testemunho com relação às igrejas, não é? Que são sérias. Então você vê esse monte de denominação aí. Igreja do Fogo Santo, não sei das quantas, não é? Igreja da Estrela de Davi. Igreja do Poder do Monte Sinai. É só palhaçada, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. A maioria desses líderes, então, não é, que se colocaram como líderes, como é citado aqui muito bem, eram pessoas que não se submetiam aos líderes de sua comunidade, que muitas vezes eram pastores, não é? Ou de igrejas mais tradicionais, não é? E esses aí então se separaram porque queriam poder, ou então já vieram de outras comunidades, que vieram de outras comunidades, que vieram de outras denominações, etc. Ou seja, é um ciclo interminável de loucura. E o que acontece? Você não consegue identificar, por exemplo, a raiz. Se você vai para uma igreja luterana, você sabe que é luterana. Se você vai para uma igreja anglicana, você sabe que é anglicana. Se você vai para uma igreja reformada, você sabe que é reformada. Você vai para uma igreja batista, você vai saber que é igreja batista. Não é? Mas você não consegue identificar a origem, digamos assim, dessas denominações novas. Porque a origem é recente, é agora. Tipo, alguém sentiu, não é? Ou pelo menos disse que viu alguma coisa. Um anjo falou no meu coração, alguém falou no meu coração, Deus falou no meu coração que eu deveria libertar o seu povo da ignorância e das garras da religião, da doutrina que aprisiona. Não é? E agora vamos viver uma vida de milagres. Isso acontece, irmãos, não é brincadeira não, isso acontece mesmo. Então, esse proliferar de denominações não é um bom testemunho. Eu fico até com medo em pensar no final de tudo isso, porque na verdade, esse crescimento exacerbado de denominações no Brasil, não é, com tanta ignorância, produzindo ignorantes cada vez mais, espalhando a ignorância, as heresias e a loucura, não é, vai fazer com que no final nós sejamos perseguidos. As igrejas sérias, as tradições cristãs sérias, sejam perseguidas. Porque olha o tipo de exemplo que cresce mais em termos de número na sociedade. É esse tipo de, me perdoa a expressão, de lixo. É uma vergonha isso aí. E eu falo isso sem medo, pensando, cuidado, pastor, você está falando contra a coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus, não, isso é coisa do diabo. Não é coisa de Deus, não. Tá? Isso é uma praga e não é uma coisa de Deus. Não é um crescimento bíblico, verdadeiro, correto de acordo com a Escritura. É uma luta por poder, somente isso. Tá? Eu até compreenderia, não é? Mas eu não penso que isso tem como acontecer mais hoje, certo? Eu acho que quando se fala de doutrina cristã, tudo já está muito bem definido. Tá? Tudo já foi debatido. Mais de 2000 anos de história de cristianismo só. Então não tem como falarmos que alguém conseguiu descobrir uma verdade oculta na Bíblia. Isso é baboseira, tá? Não existe. Isso não existe, tá certo? Não existe. Então, quando você vê, por exemplo, que, pensando no passado, né? Denominações surgiram, ou tradições, não é, distintas surgiram, pensando em que houveram debates teológicos, então divergências teológicas sérias, que realmente impediu a unidade, não é, daquelas comunidades. É compreensível, porque teologia, porque doutrina é uma coisa séria.
Compreensão da Bíblia é uma coisa séria, tá? Não é bobagem, não. Mas o caso de hoje não é esse. O caso de hoje, né, o que tem acontecido hoje no nosso contexto brasileiro, é que boa parte das denominações que surgem não são fruto de debates teológicos sérios, tá? Onde os líderes de tal denominação, não é, com outros líderes também, debateram, não é, se esforçaram em torno de uma interpretação correta das Escrituras e, em nome da verdade do Evangelho, realmente entenderam que era necessário se separar, porque não tem como conviver com a mentira sendo pregada, com a distorção do Evangelho. Mas não é esse o caso. O caso aqui é que essas pessoas eram um bando de insubmissas, revoltadas, tá certo? Que não ajudavam, não é, as suas congregações, pessoas que tinham sede de poder, os velhos hereges de sempre. E então tentaram corromper outros membros da igreja e conseguem, os infelizes conseguem, tá bom? Embora sejam em sua maioria um bando de ignorantes que mal sabem ler, eu não preciso falar aí dos absurdos que acontecem aqui no Brasil, não é? Realizados aí por pessoas que têm o nome de pastor, né? Você vai ver quem foi que ordenou essas pessoas. Quem ordenou essas pessoas? Né? Como essas pessoas foram provadas? Elas passaram por seminário? Não é? Foram realmente provadas, não só em doutrina, mas como também em vida, em piedade? Não. É gente que do nada, eu sou pastor. Eu vou começar um trabalho assim, assim, assado. Né? São lobos, devoradores, são corruptos. Tudo que eles querem é poder, mais nada. E usar os membros, não é, como massa de manobra, como gado, como bateria, não é, para manter o seu projeto de poder. É somente isso que eles fazem. É isso que representa essa proliferação denominacional no Brasil. Nada de bom, nada que glorifica a Deus, apenas o homem e o poder humano. Somente isso. Eu lembro aqui, não é, de história minha mesmo, né, de quando eu ainda era, eu não era pastor ainda, mas eu fui obreiro de uma igreja neopentecostal, igreja entre aspas, né, porque não é igreja coisa nenhuma. Em São Paulo ainda, uma denominação grande, diga-se de passagem, das grandonas, né, das maiores que tem aqui no Brasil, com os megatemplos, etc. Uma denominação que é fruto também de dissidência nessa guerra pelo poder, somente isso, porque a doutrina é igual da outra, muda nada. E eu fui então obreiro, e durante um tempo eu trabalhei, eu ensinei as mentiras que eu aprendia. Eu acreditei que estamos vivendo na época dos apóstolos, a mesma coisa, é aquela mesma época ainda, acontece a mesma coisa como acontecia naquela época lá. E eu fui atrás de milagres, não é? E eu me frustrei porque eu via mentira. Eu estava lá dentro, não é? Eu era um obreiro, então eu via a mentira, a enganação, o teatro. Eu via. E eu comecei a acordar então, pela graça de Deus, eu comecei a acordar. Deus começou a me despertar desse sono terrível de enganação. E uma hora eu saí. E um belo dia, quando eu já estava fora dessa denominação e voltei a trabalhar normal, né? Estava indo para o meu trabalho, peguei o ônibus e encontro um dos obreiros que trabalhava comigo. Um indivíduo que mal sabia ler direito, sabe? Assim, com muitas dificuldades mesmo. Muitas dificuldades com relação à compreensão de texto e tudo. E essa pessoa, então, começa a conversar comigo no ônibus e fala que saiu também. E eu fiquei surpreso, né? Ele é tão dedicado. Mas saiu também, tinha saído também daquela denominação, neopentecostal. E estava começando um trabalho novo. E me convidou justamente para fazer parte, não é, sendo um obreiro desse trabalho novo, ou seja, dessa denominação nova neopentecostal, e também para eu participar de um programa na rádio. E disse que o trabalho estava prosperando, a mão de Deus estava naquela igreja, não é? E milagres estavam acontecendo, estava sendo uma bênção, ia tudo dar certo e blá blá. Eu disse não, porque até então, naquele momento, eu já estava percebendo muitas coisas. Não é? Aquele foi digamos que eu desci até o fundo do poço, né? Eu comecei como católico romano, não é? Depois conheci a igreja evangélica carismática, depois o pentecostalismo clássico, e então desci até o fundo do poço, ao mais baixo de tudo, que é o neopentecostalismo, onde a loucura não tem controle, digamos assim, né? Todo mundo, é o verdadeiro hospício ali, essa é a realidade. E chegando no fundo do poço, né, Deus, por sua misericórdia, me despertou do sono, e eu saí e deixei de frequentar esse tipo de comunidade e procurei, né, tentar conhecer ali igrejas mais sérias e mais tradicionais. Mas eu respondi não a essa pessoa por conta disso. Então você observa, um indivíduo estava comigo, era um obreiro, e daqui a pouco ele sai e ele se autoconsagra, se auto-ordena. A partir de agora eu sou pastor. Por quê? Porque eu posso, porque eu quero. É simples assim. Então esta é a origem mais comum
para esse mundaréu de denominações do Brasil. Isso é algo diabólico, isso é uma loucura, é uma praga que não honra o evangelho, tá? Então fique avisado, tá bom? E pode mandar esse vídeo aí para pessoas que são dessas comunidades dissidentes, não é? Que se separam o tempo todo por conta disso. São lobos devoradores, são corruptos, só estão fazendo isso por dinheiro. É só dinheiro que eles querem. Usar as pessoas como bateria, como massa de manobra, como gado para eles. Porque quanto mais tem esses fiéis tolos alimentando com trízimos o que essas pessoas estão vendendo, não é? Mas eles ficam bem, né? É a famosa pirâmide no meio evangelical, infelizmente. Então, temos que repudiar e não somente orar a respeito, pedindo a Deus misericórdia, que possa despertar também do sono pessoas que estão ali dentro, não é? E que são sinceras, são crentes de verdade, mas que ainda não amadureceram na fé, como eu também já fui um dia. Então, e talvez você que esteja assistindo esse vídeo, oremos por essas pessoas, mas mais do que isso, em cada oportunidade que tivermos, não é, de conversar com pessoas de denominações assim, quando a pessoa chega para você e fala, eu sou membro da igreja do Fogo Santo, do Monte Sinai, da Estrela de Davi, não é? Aí você vai perguntar, mas que igreja é essa, né? Eu sei da Igreja Católica Romana, eu também sei da Igreja Católica Ortodoxa, eu também sei da Igreja Luterana, da Anglicana, sei da Reformada, Presbiteriana, Batista, Congregacional. E essa igreja vem da onde que você está falando aí? Não é porque o meu pastor era pastor não sei da onde, mas ele saiu porque Deus falou com ele e um anjo também revelou para ele que ele deveria começar um trabalho novo para libertar o povo de Deus, não é, das garras do tradicionalismo, da doutrina que aprisiona. E agora ele prega essa liberdade e Deus tem operado um milagre maravilhoso. Nós mal usamos a Bíblia porque nós apenas citamos alguns textos, né? Parece uma lista telefônica do que o livro de Deus, né? A palavra de Deus. E aí nós apenas usamos alguns versículos, mas o objetivo é que Deus nos fale sem a Bíblia, porque ele é vivo e ele está operando na igreja e nós não precisamos prender Deus num livro. Então nós fazemos isso, não é? E é assim, não é? Meu pastor, então, ele recebeu essa revelação e é por isso que ele é pastor e é por isso que começou esse trabalho. Uma verdadeira benção, né? Aí você vai, com coragem, não é? E autoridade da palavra de Deus, repreenda essa pessoa e evangelize a pessoa. Evangelize. Não tenha medo não, tá? Nós não devemos ficar com esse falso respeito. Você vai respeitar algo que você sabe que é uma heresia, de nascença logo. O cara começou ali por causa de revelação, suposta revelação. Né? Não é um trabalho sério. Aquelas pessoas têm que ser evangelizadas. Tá bom? Então evangelize. Chame ao arrependimento. Ensine o evangelho. Pregue a palavra para essas pessoas. Tá bom? Porque precisam de conhecer o evangelho. Porque isso aí que estão conhecendo, que estão praticando, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Tá certo? Muito obrigado aí, meus irmãos, por mais uma vez acompanharem aqui o vídeo, tá bom? Eu queria lembrar a vocês, né, que o nosso canal tem esse objetivo de espalhar a fé reformada e também trazer reflexões importantes para vocês. Então, não se esqueçam, se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal. Quero convidar vocês a isso, tá bom? E não somente se inscrevam, aproveitem todo o conteúdo. Tem muitas playlists importantíssimas. Você pode fazer um verdadeiro curso de teologia reformada a partir das confissões aqui no canal, certo? Então, sempre teremos playlists de aulas, né, de cursos aqui, para a edificação dos inscritos e para que vocês possam ter um referencial aqui no YouTube, não é, para muitas pessoas que estão começando agora, não é, a conhecer o que vem a ser fé reformada ou calvinismo, tá certo? Então, deixa um comentário aí, certo? E não se esqueça de uma coisa, dá o seu joinha. Não só assiste não, dá o seu joinha também porque ajuda bastante. Valeu? Muito obrigado então e até o próximo vídeo.